Tá começando mais um Papo de Creator, então seja bem-vindo, meu querido e minha querida criadora de conteúdo, e fica tranquilo que aqui não tem papo de coach, tem muita atualização, notícia e novidade pra te ficar por dentro de tudo que tu precisa saber e criar teus conteúdos, construir tua audiência, engajar e, claro, monetizar essa tua comunidade. Então, sem mais enrolação, bora pra mais um Papo de Creator. Um dos conteúdos que vocês mais se interessaram aqui no canal foi quando a gente, e não mas geralmente quando a gente fala da realidade de ser criador de conteúdo. Então a gente teve dois conteúdos que eu vou destacar, que um foi que a gente falou sobre como não ter um burnout sendo criador de conteúdo. E o outro foi analisando os dados de quem é realmente criador de conteúdo no Brasil. E o burnout a gente vê, né, que influenciadores, criadores de conteúdo digitais estão entre as profissões mais impactadas pelo burnout, e ao mesmo tempo que mais 60% dos criadores na prática, quando a gente olha realmente, ganham somente até R$2.000. Uma realidade muito diferente do que é passada pelas plataformas e pelos vendedores de curso que tem uma audiência enorme, que geralmente acreditam que sim, criar conteúdo, trabalhar 3 horas por dia vai transformar eles em simples trabalhadores nos próximos bilionários ricos. Então, é nítido que há uma necessidade de uma conversa sobre realmente como é ser criador de conteúdo, falando dos lados bons e dos lados ruins, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta, daquilo que a gente pode mudar, daquilo que faz parte do trabalho. E é isso que a gente faz no Papo de Creator, toda segunda, né, ao vivo, e depois em todos os cortes aí que rolam por aí, a gente fala sobre isso, a realidade sobre ser criador de conteúdo. Não vou dizer nem nua e crua, eu vou dizer também muito com consciência de classe. E hoje o que eu quero trazer é isso. Eu, nas últimas 2 semanas, não publiquei conteúdo direito, porque eu tava doente, né? E hoje, criação de conteúdo, pra mim, o meu conteúdo, isso aqui que vocês estão vendo, não é o que paga as minhas contas. Eu presto serviço para outros criadores de conteúdo. Então, quando eu fiquei 2 semanas sem publicar, que é metade do mês, eu não tive uma queda na minha renda, né? Espero que no futuro isso aqui seja o trabalho principal, mas no momento não é. Só que, para muitas pessoas que é a renda principal, isso também acontece. E não há INSS, não há uma regulamentação que te ajude a lidar em uma situação que tu tá vulnerável. Na prática, hoje a gente está à mercê, principalmente das plataformas que operam pela lógica algorítmica, que é a seguinte: tu não é uma pessoa com vida, com sonhos, com desejos, com felicidades, com tristeza. Tu é uma ferramenta para estas plataformas gerarem mais lucro. Tu, como uma ferramenta, é uma ferramenta que precisa gerar conteúdo, porque na lógica algorítmica tu precisa fazer a tua parte, que é criar o conteúdo que se conecta com a audiência, que faz com que elas assistam mais conteúdos, que faz com que passe mais anúncios para ela, que ela fique mais tempo no aplicativo, gerando mais lucro para a plataforma. E hoje a gente vive numa construção de que criar conteúdo é tão acessível, é uma profissão do futuro, que todo mundo tem que criar conteúdo, que a plataforma, por mais que tu tenha sim a tua especialidade, a tua visão única, a influência perante uma audiência específica que te assiste, tu é substituível muito rapidamente. Então, quando tu para de publicar de conteúdo, simplesmente o algoritmo puxa um conteúdo de alguém que publicou. E isso tem reflexos não somente no momento em que isso acontece, mas daqui pra frente, porque a gente tá à mercê dessa lógica do algoritmo, que inclusive quando ela não envia o teu conteúdo por muito tempo, a audiência às vezes te esquece, então quando passa novamente teu conteúdo ela não se conecta contigo, e isso faz com que tu possa inclusive perder todo o alcance que tu construiu. Todo não, né? Porque vai ter sempre ali uma parcela da tua audiência que é muito engajada, que se conecta profundamente contigo e vai estar presente. Mas os mais superficiais, que estavam acabando de te conhecer, ou às vezes faltava 1, 2 vídeos ali para te seguir, essa parte da audiência pode sim. Então, tu deixar de publicar hoje, pela lógica que a gente está tendo que trabalhar, é uma das piores coisas que pode acontecer. E o idealmente é que tu não pare de publicar. Mas na prática, na realidade, isso é impossível. A não ser que tu tenha muitos recursos
E aí o que a gente olha, a estatística que a gente falou aqui no início, né? Que a maioria dos criadores ganham até R$2.000 por mês. Na prática é que esses recursos não estão disponíveis para a maioria dos criadores de conteúdo. Então o que acontece é que os criadores se veem, quando não podem trabalhar normalmente, são afetados diretamente, muitas vezes descartados, e pode ser inclusive o final da carreira de um criador de conteúdo. Porque vai ter que correr daqui a pouco, vai ter que pegar um outro trabalho para recuperar, vira um ciclo vicioso, e todo o trabalho que dos últimos anos, que muitas vezes mesmo para a pessoa receber até R$2.000 por mês, ela precisou trabalhar anos naquilo, fica e vai por água abaixo. Então, tudo isso, né, fazendo essa introdução, para a gente tentar falar um pouco sobre o que fazer quando um criador de conteúdo fica doente. Eu comentei, né, que o algoritmo ele não tem empatia, o algoritmo ele não te vê como uma pessoa, né, tu tá sempre ali como uma ferramenta, né? O que acontece quando o farol, sei lá, o motor de partida do teu carro não tá funcionando? Tu troca. Só que se o motor de partida fosse uma vida inteira, que às vezes tem que sustentar uma família inteira, que tem uma vida inteira por detrás, eu diria que é desumano tu simplesmente trocar uma peça porque ela não tá sendo útil para ti. Apesar que hoje, com a lógica do MEI, isso não acontece, né? As empresas podem te tirar, trocar, botar, substituir quando quiserem. E o algoritmo, muito menos, né? Então tu tá ali como o grande parceiro, né? O grande colaborador da empresa até o momento que tu não funciona mais e eles te trocam. Então sim, quando tu para de publicar, tu perde alcance. E o público, consequentemente, às vezes te esquece, e isso gera essa pressão silenciosa para te ter que postar. Então, é muito importante ter a consciência, porque assim, gente, eu trabalho há 10 anos criando conteúdo, eu já fiquei doente muitas vezes. O editor que trabalhava comigo já ficou doente, o designer, o próprio influenciador, às vezes o pai e a mãe do creator. Tem muitas variáveis que a gente tinha conseguido evoluir como sociedade, entendendo que a realidade não é que todo dia a gente pode acordar e trabalhar igual, ontem ou hoje. Vai chegar daqui 10, 15, 20 dias, um mês, um ano que eu não vou poder trabalhar. E aí eu vou fazer o quê? Não vou ter mais dinheiro para comer? Na realidade, no mundo que a gente vive hoje é isso. E piorado ainda nas plataformas e quem se propõe a trabalhar com elas. E eu não digo aqui pra te ficar triste, tá? Eu digo pra te entender a realidade. Porque tu entendendo a realidade, tu tem 2 pontos. A gente pode se organizar para ser impactado menos por ela e querer mudar a realidade, ou fugir dessa realidade e ignorar. Eu prefiro que a gente tenha consciência para modificar e ao mesmo tempo modificar não somente ela, mas as coisas que estão ao nosso alcance para lidar com essa realidade. Então, esse dado aqui é muito bom da Mozilla Foundation, que é que 59% dos criadores sentem-se obrigados a postar diariamente por medo de perder engajamento e renda. E aí não é que eles se sentem, é porque eles são, tá? O se sentem aqui é só porque na pesquisa tu pergunta se tu se sente pressionado. Mas na prática é que tu é pressionado a publicar todos os dias. Se eu não publicar, eu não ganho dinheiro, e dependendo se eu não ganho dinheiro, eu não me alimento, ou logo eu não vivo, eu quero viver, né? Então eu sou obrigado a postar. É por isso que a gente fez o conteúdo e ele deu tão certo aqui no canal sobre burnout, né? Que a gente falou sobre estratégias para não ter burnout como um criador de conteúdo. E por isso também que criadores de conteúdo, de acordo com a Harvard Business Review, estão entre os trabalhadores mais afetados por burnout. Porque faz essa necessidade, e aí entra toda a análise também da conjuntura de que é uma profissão que trabalha diretamente com a performance, né? Pô, eu não tava muito bem para fazer o ao vivo 1 hora atrás, mas eu tinha que fazer, porque eu tinha que publicar conteúdo. Então, talvez hoje isso não me impacte muito, mas se eu tiver que fazer isso por 2, 3 anos, talvez tenha um preço a se pagar na minha saúde mental. É uma profissão extremamente que tu te coloca em uma situação vulnerável todas as vezes que tu vai trabalhar. Pô, gente, pensa, seja empático consigo mesmo e com as outras pessoas. Será que todo dia tu queria estar de frente a uma câmera, sorrindo, fazendo um conteúdo animado? Olha, olhando a realidade de todas as pessoas que eu já conheci até o momento, eu diria que não é todo mundo que tem um dia feliz. E às vezes o conteúdo da pessoa é um dia feliz. Inclusive por isso que eu acho muito profissional muitos criadores de conteúdo que conseguem todos os dias. E aí eu digo, não é mérito deles.
é um pouco de mérito, mas o que eu quero dizer é, tem uma estrutura que permite isso. É um pouco do que a gente vai tentar falar aqui. A própria necessidade de tu publicar, trabalhar todos os dias, ela não funciona nela mesma, né, gente? A ideia de, espera aí, tu tem que trabalhar sozinho todos os dias num volume muito alto. É que nem um carro que tá tendo que ir a 100 km por hora na primeira marcha. O carro estoura. E criador de conteúdo muitas vezes não percebe isso, porque ele tá dentro dessa dinâmica. E aí vai procurar a dica de conteúdo, e a dica de conteúdo é publique 3 vezes por dia. A dica de conteúdo é, não, mas tu não tá publicando, tu não tem um celular aí na tua mão, só o celular já é o suficiente para publicar 6 vezes por dia. Sendo que na realidade, quem publica 6 vezes por dia, às vezes tem 2 editores, 2 pessoas fazendo planejamento, um social media, um designer. Então, tem que cuidar muito com essa construção ideológica que é feita hoje sobre trabalhar. E eu espero abertamente que aqui, né, no Papo de Creator, onde a gente realmente fala sobre isso, seja um espaço para a gente desconstruir isso. Tá? É isso que a gente tenta todas as vezes que a gente entra ao vivo aqui, todas as vezes que a gente faz corte, é isso. Tá? O que motiva realmente a gente estar aqui é para falar, olha, eu trabalho com conteúdo, eu conheço muita gente que trabalha com conteúdo e a realidade não é essa que é dita. E provavelmente se tu trabalha com conteúdo, tu sabe que a realidade não é essa. Mas que tu também precisa ficar sabendo das atualizações, tu quer melhorar teu conhecimento, tu quer te conectar com outras pessoas. Então o Papo de Creator, o espaço aqui que a gente constrói é pra isso, tá? Inclusive se tu te identifica com isso, eu vou ficar muito feliz se tu puder deixar um comentário aqui, que é o tipo de comentário que a gente mais gosta de receber, que é dizendo, nossa, eu tava em busca de um espaço como esse, mas também... Pô, tem o Me Atualiza Aí, que a gente fala de todas as notícias de criação de conteúdo. Tem o Papo de Hoje, onde a gente fala sobre um tema específico. Encontra teu espaço dentro desse espaço que a gente fez e aproveita. Porque eu trouxe essa ideia da gente fazer esse conteúdo porque eu também tinha essa demanda. Não aguentava mais ter que ficar vendo gente falar de notícia, comentar notícia de Facebook, fazendo modificação em plataforma, dizendo, nossa, olha aqui, criador de conteúdo, isso aqui vai dar muito resultado pra ti. Sendo que na prática, aquilo não fazia sentido nenhum, é pura uma visão irreal do mundo. Então, pra seguir, tá? A gente precisa entender que as coisas vão acontecer, tu vai ficar doente, alguém da tua família, teu parceiro, tua parceira que mora contigo, a vida acontece e tu não vai poder publicar todos os dias como é exigido de ti. Então, eu queria compartilhar muito do que eu faço comigo, com meus clientes, por mais que hoje o meu conteúdo não permita, isso é importante dizer, o meu conteúdo hoje não permite que eu crie conteúdos para deixar pronto. Assim, eu posso, mas a maioria deles, o carro-chefe não, que é as notícias. Então é comentar toda semana o que está acontecendo. Então, ainda há estratégias, né? Eu tenho que talvez melhorar, inclusive, esse foi um exemplo que trouxe, mas como eu publico num grande volume, sequer eu conseguiria me dedicar a tempo suficiente, recurso para deixar pronto, mas tem estratégias que a gente aplica sim para melhorar em situações como essa. Porque a gente sabe que vai acontecer, tá? É que nem tu vai fazer um rally de carro, e tu não vai sair com, sei lá, nenhum radinho pra pedir ajuda se acontecer. Tu vai andar no meio da mata de 4x4, tu não vai nem sair com um rádio pra pedir ajuda. É isso que é a ideia de tu criar conteúdo sem ter uma estratégia para quando isso acontecer, porque a gente já viu aqui que vai acontecer. Então, primeiro ponto, planejamento e banco de conteúdos, tá? Vídeos prontos para serem publicados, mas que vão ficar lá no banco. Às vezes, esse conteúdo, às vezes ele tem uma vida útil, né? Por mais que ele possa ser publicado daqui a um ano, pelo um padrão de consumo, o ideal é que ele não tenha mais de 6 meses. Então, pô, chegou no final ali, 6 meses desde que tu deixou aquele conteúdo pronto, solta ele e cria outros. Muitas vezes tu pode inclusive planejar um momento da tua vida para fazer isso, né? Eu faço o meu mestrado esse ano e, por exemplo, lá no meio do ano e no final são 2 momentos que vão ser muito importantes do mestrado. Eu não vou deixar para criar os meus conteúdos de banco de conteúdo nesses momentos, pelo contrário, eu vou fazer antes disso para eventualmente nessas situações eu ter o conteúdo pronto para isso. Esses conteúdos muitas vezes eles têm que ser o que é chamado de evergreen, né? Que são os conteúdos atemporais, que é aquilo que eu falei, eles podem ser publicados hoje, daqui a um ano, não faz muita diferença, porque é a minha forma mais segura hoje, porque assim, as próximas dicas, tá, que essas próximas 2 ali, elas não solucionam o problema que é a necessidade de publicar. Somente soluciona a necessidade de publicar, tu publicar. Aqui as outras ideias são facilitar aquilo que é irremediável, que é situações que tu não vai poder publicar.
Uma delas que a gente já utilizou e depende muito do teu tamanho, depende muito da tua situação, da tua conjuntura, mas alguns creators que eu trabalho têm maior facilidade, outros não, é a colaboração. Tu participar de outro criador de conteúdo. Pô, cara, se eu gravar esse pedaço aqui, tu junta aí, a gente publica junto, ou eu publico e a gente faz aqui um collab, dependendo, tá? Isso pode ser uma solução para te criar um conteúdo. Também tem a questão de reprises, tá? Tem conteúdos que muitas vezes tu publicou no passado, se tu tiver um tempo para reeditar, ou às vezes contratar um editor para olhar vídeos antigos e fazer cortes. Existe um pouco também essa estratégia. E por fim, o que eu acho que eu poderia mais dizer, e volto a dizer, gente, isso aqui tudo eu falei porque não tem como remediar. Isso vai acontecer, a demanda por te publicar diariamente existe e não vai mudar até então, até o curto prazo. Então, o que a gente tem que fazer é formas de lidar, e acho que uma delas também é ser transparente, né? Oi, estou doente, não vou publicar e o meu alcance vai cair. Por favor, se tu gosta do meu conteúdo, engaja aqui para esse conteúdo ter uma relevância, ele não ficar cada vez mais caindo. Então, quando tu voltar a publicar, fala, pô, gente, eu fiquei doente, ajuda aí a divulgar. Inclusive, se tu tá me escutando, me ajuda a divulgar esse conteúdo aqui, porque eu fiquei doente, eu não publiquei. Dá teu like, compartilha. Se tu tá assistindo no YouTube, comenta aqui, tá assistindo no Spotify, dá uma avaliação, eu agradeço. Eu tô falando eu, Felipe, tá? Pessoalmente, é contigo mesmo que tá me escutando. Porque é isso que aconteceu comigo, fiquei 2 semanas sem publicar. Hoje os conteúdos caíram, né? A gente tá crescendo muito, inclusive estamos chegando a 4 mil inscritos, que é a nossa principal plataforma, mas não deixa de ser verdade isso aqui. Por fim, quando tu não publica, dependendo, se tu já tá vivendo disso, tua renda cai, tá? Isso é muito pior, tá? Então, é por isso que é tão importante ter uma organização de múltiplas fontes de renda, porque se tu deixar só para ganhar de visualização, além de todos os problemas, né, que a tua monetização de visualização tem, que é de não ser muito estável, tu não consegue planejar muito a tua renda, ela vai cair profundamente neste momento. Ai, mas no YouTube os vídeos antigos ganham visualização. Sim, mas de todas as estatísticas de canais grandes que eu vi hoje, nenhuma eu vi que mais de 60%, 80% das visualizações vinham de conteúdos antigos, somente de conteúdos novos. Então, imagina se tu cai tudo isso de visualização. Imagina hoje que tu ganha R$2.000 e agora tu vai ganhar menos 60%, 80% desse valor. É isso que acontece quando tu não publica conteúdo e tu ganha dinheiro com monetização. Então, por isso que é importante estruturar, principalmente para entender os teus custos de operação. E teu custo de operação, ele envolve tudo, desde a tua vida pessoal, o teu aluguel, a tua luz, a tua internet, até pessoal da tua equipe, pessoal de investimento de ferramenta, todos esses custos, eles sejam pagos somente através de uma renda menos variável, como clube de canais, uma loja própria, um paywall de conteúdo, própria doação em determinado momento, às vezes ela segura um pouco mais do que a visualização. Mas por quê? Porque no fim isso te garante que pelo menos tua estrutura, que é a tua forma de produzir o teu trabalho, o teu valor, que produzir valor é trabalho, tu vai conseguir retomar, tá? Que é o mais importante, porque às vezes entra no ciclo, que nem a gente falou antes, de putz, eu não trabalhei nesse mês, daí eu não pude pegar o editor, daí eu não consegui mais criar conteúdo no volume, na qualidade, daí não voltou mais e o canal morre. Gente, a gente só fica sabendo dos influenciadores que estão em alta, mas hoje no Brasil existem 40 milhões de pessoas que gostariam de ser criadores de conteúdo. Vocês acham que realmente desses 40 milhões não tem talento, não tem qualidade, ou a conjuntura deles não permite? Por fim, quando tu retomar, a gente já falou aqui de tu realmente comentar, entender que primeiro, o engajamento vai cair, tá? Tu vai voltar, né, fazendo um trabalho organizado, planejado, o crescimento não é sempre em alto nível, mas ele acaba sendo constante. Então lembra que tu foi punido, não te julga por isso, né? Porque isso é um trabalho que também, uma das causas de burnout é essa necessidade que o teu trabalho ele é avaliado diretamente. Por exemplo, pô, tem quase ninguém me assistindo ao vivo aqui. Se eu achar que não tem quase ninguém me assistindo porque o meu conteúdo é ruim, porque eu não sou qualificado, porque eu não tô falando coisas legais aqui, eu me critico, eu me julgo. Sendo que é muito mais algo externo do que interno. Pô, a plataforma só quer entregar o conteúdo que ela sabe que vai ter visualização, ela entrega pouco criadores pequenos, eu preciso trabalhar anos para ter 10, 15 pessoas aqui no chat. Então, olhar para fora, entender o que está acontecendo vai te deixar de uma forma muito mais saudável de te relacionar com tudo isso aqui. Por fim, tá, gente? Deixa eu voltar até aqui, que dizer que é o seguinte: criar conteúdo sem estrutura, tá, de recurso e sem rede de apoio é insustentável, tá?
De verdade. Eu não, assim, todo mundo que eu conheço que cria conteúdo, mesmo o criador ali, pô, eu criei quase que sozinho. Tem um amigo, um parceiro, um sócio, um namorado, uma namorada, um parceiro, uma parceira que apoia, que incentiva, que tá junto, porque é muito difícil. Se tu tiver aí passando uma situação que tá difícil criar conteúdo, muito raramente é tua culpa. Tá? Porque geralmente se tu chegou até aqui ao final, eu te dou certeza que tu quer criar conteúdo, tá? Eu falei um monte de coisa densa, técnica, que as pessoas não querem saber aqui, a não ser que se interessem de verdade pelo que eu tô falando, de quer criar conteúdo. Então, se tu chegou até aqui, tu te sente isso em algum momento, analisa o que tá te fazendo causar isso. Se tu trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado e ainda tem que gravar conteúdo, eu te dou parabéns por conseguir. Porque o que eu espero de ti é que tu não consiga, porque é muito difícil. É um gasto de energia, é um gasto às vezes de tempo que tu queria estar descansando, tu tá aí trabalhando mais, tu queria estar aproveitando com a tua família, com teus amigos, tu tá trabalhando. Então lembra disso. Valoriza o teu empenho e entenda que tu tá competindo com estruturas enormes por detrás, tá? A doença não é uma falha, tá? Eu trabalho com criadores e a minha relação com vários é muito sincera. O que tem de creators que são ansiosos por causa do trabalho e mesmo quando dá certo, tá, gente? Criar conteúdo não é sobre o final, não existe final. Quando tu chegar a 100 mil inscritos, tu vai querer 200, tu vai chegar a 200, tu vai querer 300. Então essa pressão, ela é constante, do zero. A partir do momento que tu publica teu primeiro conteúdo, até tu desistir do conteúdo, essa pressão é constante. Então cuida, não tenha ideia de ao chegar lá, porque é isso. Hoje o que tu faz é viver do conteúdo ou para o conteúdo. De forma geral, a última frase que eu quero que tu pense é que é o sistema que tá doente, não é o criador de conteúdo. E o criador de conteúdo, ele fica à mercê desse sistema. Então, um beijo, eu te vejo no próximo conteúdo, espero que tu fique bem, que é o mais importante, que tenha uma vida saudável, que te encha de um sentimento que tu tá fazendo uma coisa que realmente te representa, que tu gosta, porque isso também vai te ajudar a lidar com todas essas dificuldades. Um beijo. Né? Sempre eu tô aqui toda segunda, quarta, a gente tá um monte aí. Se chegou até aqui, tu já sabe aí como é que a gente cria conteúdo toda semana, todo dia. Um beijo, fiquem bem, meus queridos e minhas queridas criadoras de conteúdo, porque no final é por vocês também que a gente tá aqui, é pra vocês, porque muitas vezes a gente fala, e eu digo a gente aqui, eu que participo, eu e o Igor que fazemos o Papo de Creator, a gente fala muitas vezes o que a gente queria ter escutado. Então é uma fala pra vocês, mas ao mesmo tempo pra nós também. Então um beijo, fiquem bem e até semana que vem pra quem tá ao vivo, e quem tá no corte, um beijo também, fiquem bem. Tchau.